Campo Afora Podcast. Oferecimento: Multirural Agro Cerealista Ferigonlo, benefícios em todos os campos. Oneide Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Vinter Soluções em Tecnologia. Michele Decorações, tapetes, cortinas, persianas. Colchão bioanatômico, único como você. Olá, eu sou o Rafael Urbaneto Pérez e esse é o Campo Afora. No programa de hoje, traremos uma pauta que é essencial a todos e todas que conhecem e que exercem a sua função junto ao agronegócio, que de nada adianta nós trabalharmos, dedicarmos nosso tempo, a nossa vida, se nós não termos saúde. Então o tema de hoje do Campo Afora é a saúde, especialmente a saúde masculina, e peço muita atenção a vocês porque os nossos convidados são especiais. Temos como nossos convidados o Dr. Áureo Felipe, médico e fundador da AndroUp, e também o Dr. Douglas Lopes, fundador também da AndroUp. Como estão? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rafa. É uma grande satisfação estar aqui. Me sinto em casa. E falar sobre o AndroUp é falar sobre a saúde do homem. E a saúde do homem é falar da saúde do homem, do campo e da lavoura. Perfeito. Boa tarde, Rafael. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar Eu me criei em São Gabriel, nasci lá e morei lá até os 14 anos, antes de estudar em Porto Alegre. Então é um prazer estar aqui e tenho centenas, posso dizer quase milhares de pacientes vinculados à lida do campo, né? Então é muito bom, é um grande prazer estar aqui com vocês falando sobre isso. Perfeito. Bom, já para dar início, né, a nossa apresentação aqui, é muito comum, pelo menos é uma percepção que eu tenho, né, de que aqueles que trabalham no campo, especialmente o homem que trabalha no campo, ele tem uma certa, talvez não seja algo proposital, mas há uma negligência em relação à sua saúde. E aí a gente sabe que vocês estão criando um aplicativo que é revolucionário em relação à saúde do homem. Não precisa somente o homem do campo, mas sim, como o programa é ligado ao agronegócio, aqui o nosso telespectador, ou a nossa telespectadora que tem o pai que mora para fora, né? Gostaria que vocês falassem um pouco sobre o que representa o AndroUp. O AndroUp ele foi criado com a ideia inicial de um aplicativo que cuidasse principalmente da questão da sexualidade masculina. Só que com as pesquisas, com conversa com colegas, com a evolução do aplicativo, que se viu que poderia se criar um aplicativo que fosse um cuidador da tua saúde, cuidador do teu dia a dia, porque as coisas estão totalmente vinculadas. Por exemplo, um cara que está com dificuldades financeiras, tem conta para pagar, que não está conseguindo no campo, por exemplo, pagar o financiamento da sua máquina, tudo que tem aquilo na cabeça o tempo inteiro, ele acaba tendo problema de saúde. Isso gera estresse, gera uma série de alterações na fisiologia do seu dia a dia, do seu corpo ali. Isso acaba gerando problemas de saúde, coronarianos, cardíacos, da própria questão da sexualidade dele. Com essa pesquisa a gente foi montando, hoje nós revisamos, são quase 14 mil. O pessoal diz, mas cada entrevista tu dá aumenta, mas aumenta mesmo, porque a gente segue a pesquisa em busca de artigos médicos para alimentar o nosso aplicativo. Esse aplicativo ele foi criado justamente para fazer um levantamento das necessidades de saúde de um homem e ele vai estar dentro do teu celular conversando contigo, através de uma inteligência artificial que foi criada unicamente para isso. Ela não é uma inteligência artificial aberta, ela cuida da tua saúde o tempo todo. Tu pergunta para ela, hoje eu saí para campear por aí e comecei a ter um desconforto no coração, no peito, que essa dorzinha começou a dar uma refletida para o meu braço. Tu vai contar isso para ela, ela vai te dizer a urgência de procurar um serviço médico para que tu não tenha um infarto em andamento sem atendimento. Então, esse é um dos exemplos das milhares de atuações que ela pode dar para promover a tua saúde. No caso do campo, por exemplo,
contato com produtos químicos que são usados, com venenos, com produtos de adubo, o que pode ter risco de intoxicação, o que pode ter risco de dar um processo alérgico. Tudo isso, tu conversando, ela vai te responder tranquilamente os cuidados que tu tem que ter. Eu falei da questão econômica no início, porque ela também te orienta muito na gestão dos teus negócios. Claro que ela não é uma gestora completa de negócios agropecuários, né? Mas ela vai te orientar, por exemplo, tu fala ali o estoque que tu precisa ter de sementes, quanto que tu pagou em janeiro, quanto que tu pagou em fevereiro, quanto tu pagou em março. Tudo isso ela vai guardando e vai criando uma relação contigo que ela te dá informações. Porque diferente do chat GPT, dessas outras inteligências artificiais, ela fica vinculada à tua pessoa e à tua rotina. Não existe nenhuma inteligência artificial hoje que ela individualiza a pessoa como nossa proposta do AndroUp hoje. Perfeito. E, Dr. Douglas, nós falávamos fora do ar também, num outro momento que nós conversávamos sobre o AndroUp. Essa questão, por exemplo, do cidadão que tem inúmeros exames, né, uma rotina de exames, e o aplicativo também permite isso, que seja, de certa forma, esses dados fiquem lá reservados, e aí, eventualmente, se precisar resgatar uma informação do passado, também é permitido dentro do aplicativo. Isso mesmo, Rafa. O aplicativo, ele é um acompanhante, né? 24 horas, 7 dias do homem do campo. Nós estamos falando hoje aqui para o homem do campo. Então, quando ele vai fazer uma consulta com o médico, normalmente se pede os exames. E esses exames, no laboratório ou exames radiológicos, ele pode colocar para dentro do AndroUp, para dentro do seu celular, onde tem um aplicativo do AndroUp. Ali fica reservado, fica dentro de uma pasta, que é na parte de exames. Então, quando se precisa, né, esses exames já tem como um relatório. Ele se transforma em relatório. Além disso, ele vai alimentando essa IA, essa inteligência artificial, de todo o dia de campo dele, de todo o dia da lavoura dele. Particularmente, eu me criei para fora, a minha origem é de fora. Eu me criei no campo e na lavoura. Eu fui conhecer cidade aos 6 anos de idade. Não vou dizer que eu sou um bicho do mato, sim, mas naquela época eu era praticamente um bicho do mato. Então eu sei muito em relação ao homem que lida no campo e na lavoura, o desgaste que ele tem, a situação dele estar num dia colhendo a um sol a pico e outro dia que ele está lidando com gado, com chuva e com frio. Então são todas as intempéries que no decorrer da sua vida, muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo com ele. Mas vamos dizer, hoje o gaúcho, o campeiro, o agricultor, ele está sempre junto com o seu celular. Então imagina esse homem com o seu celular e com o AndroUp. Por exemplo, o doutor deu um exemplo de um infarto. O meu pai ainda lida no campo. Então teve uma vez que ele tomou um tombo. Ele estava campereando, estava sozinho, não estava com um peão, e aí então resolveu curar. Na época você curava a campo fora. Laçou, só que o laço passou pela perna da égua, a égua veio aqui e derrubou ele. E nisso ele sentiu uma dor muito forte mesmo. Mas, índio aí de fora, né? Sentiu aquele golpe e respirou e coisa e tal, a égua ficou do lado dele, era mansa. E daí então ele levantou e se foi. E nisso, depois, quando nasceu a minha filha, o Dr. Gerson, conversando com ele, meu compadre, tudo, sim, e conversando com o pai, coisa e tal, e aí falou desse relato. Seu Pedro, vamos fazer uns exames. Ele tinha tido um infarto. Silencioso. Mas aquilo não chegou a matar. Mas vamos dizer que ele esteja com o AndroUp naquele momento, e ele pergunta, olha, eu estou sentindo uma dor muito forte no peito. Ela já estaria ali naquele momento dando alerta. Outra situação, perigo dentro de uma situação de máquinas. Por muitas vezes o agricultor está chovendo, o que ele faz? Ele não vai colher. Aquele momento é um momento se tem que lidar com uma mecânica de máquina, ele vai. E as condições que tem dentro, às vezes, de um galpão, alguma coisa assim, não são as melhores. Por exemplo, no caso do meu tio, agricultor, ele estava lidando de pé descalços,
fazendo o quê? Soldando uma máquina, uma ceifa, para quando terminasse a chuva. Então, naquele momento, essa pessoa, esse homem, pode pegar e perguntar para ela, porque ela vai dar o quê? Olha, tu vai ter que usar bota de borracha, tu vai ter que evitar esse tipo de situação, tu vai ter que ter mais cuidado. Então, ela alerta. O Andro Up, ele trabalha tanto na prevenção quanto... e aí eu vou lhe fazer uma pergunta, doutor Áureo. O senhor, enquanto médico, né? Sem dúvida, aquele que detém o Andro Up, quando dá entrada no hospital, se mostrar o aplicativo ao médico lá, plantonista, facilita para poder identificar um potencial problema. Porque às vezes a pessoa chega no hospital, né, uma queda de um cavalo, e reclama de uma dor, mas uma dor que não é algo específico. E aí o Andro Up facilitaria para poder identificar se aquele paciente tem algum tipo de histórico de uma doença cardíaca ou algo do gênero. Como é que o senhor vê essa questão? Exatamente. Uma das situações que o Andro Up ajuda muito é porque ele pode fazer relatórios médicos pessoais teu em relação à última semana, ao último mês, ao último ano. O aplicativo tem essa capacidade. Porque como é que é esse relatório? O que é importante isso aí? Tu, no teu dia a dia no campo ali, coisinhas que tu sentiu uma dor na perna, deu uma caminhada, sentiu que o teu joelho está machucando um pouquinho mais do que tu costumava ter. São coisas que a gente não percebe no dia a dia, que pode ser sinais já de que alguma coisa está errada na máquina humana que nós somos, né? Então tem uma pequena peça ali que não está funcionando bem, mas que a gente vai contando, ele vai botando essas ideias, essas informações para dentro, e tu chegou no hospital, chegou num determinado momento ali, tu tem um relatório completo. O homem em geral, assim, ó, ele procura pouco médico para fazer check-ups, tem aquela síndrome, a ideia do super-homem, não, eu estou bem, eu ir no médico, estou dando uma defraco e tal. É o contrário. Hoje as pessoas estão vivendo muito. Eu tenho vários pacientes com 80, 90 anos de idade e tem uma particularidade hoje que eu recebo homens hoje com 70 anos com condições de vida e de saúde muito melhor que outros de 50. Por quê? Por causa desse cuidado, da prevenção tal que tu tem que ter, permitindo que tu viva bastante tempo, mas também com uma boa estrutura de saúde. O homem do campo, pelo afastamento que ele tem do centro urbano, da procura de um especialista, de um médico, isso afasta ele mais ainda. Ele está lá na lida, no negócio dele, cuidando das coisas, mas com esse aplicativo ele consegue trocar ideias com o aplicativo do dia a dia dele, e o aplicativo vai dar os sinais de alerta. Tem uma coisa, por exemplo, que no nosso meio rural aqui do sul, principalmente, que atinge muito, que são lesões de pele. Tumores de pele. O tumor cutâneo, pessoal, é o tumor mais presente tanto em homens quanto em mulheres. Os tumores não cutâneos mais presentes em mulheres é a mama e no homem é a próstata, mas o mais presente de todos é o de pele. E alguns tumores são graves, são tumores que às vezes pode se transformar. Se tu tem um sinalzinho no rosto, na testa, ou se tem um sinalzinho na mão, e tu começa a ver ele se transformar, ele dá uma sangradinha, fica meio irregular, mudar de tamanho, tu conversa isso com o nosso aplicativo, ele vai te mostrar claramente que está na hora de tu fazer uma biópsia daquilo ali. Porque é um tumor que pode daqui a pouco se disseminar, está no teu cérebro, no teu pulmão, e se tu tirar na fase inicial, vai ali no médico, em questão de 20 minutos ele tira uma lesão como essa. Então, esse tipo de alerta de proteção, ele te dá muito bem. Muito bem, ele protege a tua saúde, te informa sobre irregularidades que estão ocorrendo, que tu não percebe e que pode vir a se transformar numa doença grave no futuro. Perfeito. E no início da minha fala eu falei sobre essa preocupação, é muito comum isso, né? Pessoas de idade que às vezes estão no campo, não querem sair do campo, mas que têm às vezes familiares próximos que moram na cidade, mas que têm essa preocupação, né? Haveria essa possibilidade, por exemplo, de uma família, vou trabalhar pelo conceito, uma família que mora na cidade, né? Mas ter o controle sobre os exames, sobre o lançamento de informações no aplicativo para que haja o controle dessa pessoa que está lá no campo? Teria como essa questão? Esse controle aí cai muito na questão da ética médica, né? Que é uma coisa que o aplicativo, foi boa essa pergunta para te entender, qualquer coisa que tu colocar no aplicativo ali, ele tem hoje 7 camadas de proteções. Tá? É muito difícil alguém hackear o teu aplicativo, é muito difícil alguém entrar lá dentro e pegar as tuas informações, são informações médicas, que nem está na ficha médica lá.
Teoricamente, mesmo sendo familiar, filho, parente próximo, ele só poderia acessar as informações médicas com a autorização dele. Perfeito. Com a autorização dele, isso é plenamente possível, porque ele pode emitir um relatório em PDF e enviar para os familiares. Não tem problema algum. Agora, não teria como alguém entrar lá dentro e controlar, porque isso seria um direito que ele tem à privacidade. Então, doutor Auro, eu acho que é importante até o senhor falar isso, porque, né, são dados que vão ser encaminhados, mas há toda essa preocupação em relação ao sigilo dos dados, em relação aos relatórios, mas é uma questão, a pessoa, para além da confiabilidade do aplicativo, há também essa questão desse controle diário em relação à questão da saúde. E como vocês veem essa questão da tecnologia? Eu sei que o Dr. Douglas já me explicou um pouco do aplicativo, eu pude ver o quanto ele é fácil de certa forma, de transitar dentro do aplicativo. É algo que é meio que, né, ele é auto-ilustrativo ali. Exatamente. E traz intuitivo. Isso. Né? E o que vocês pretendem com isso? Qual é o principal objetivo da AndroUp? Qual é a ideia de vocês em relação a isso? Que ele seja um aliado. Que seja um aliado do médico e que seja aquele aplicativo que permaneça, se puder, para o resto da vida dessa pessoa. Porque, com certeza, o AndroUp, ele sempre vai ser atualizado. Sempre vai ser atualizado. Trazendo novos artigos, trazendo novas considerações em relação, não só a doenças, mas em relação à qualidade de vida. Porque o objetivo principal é fazer com que essa pessoa, ela viva bem. Que tenha bem-estar, que tenha qualidade de vida e que ela possa ter longevidade. E tendo longevidade, é claro, a pessoa que está no campo gosta de trabalhar, né? Então ela vai trabalhar mais, ela vai seguir cuidando da sua lavoura, vai seguir cuidando dos seus animais, né? Vai seguir fazendo o que ela gosta, vai seguir junto com a família, que é um povo que, né, que gosta muito entre famílias, né? Então, longevidade e saúde. É claro. Perfeito. E, Rafa, vou ter que colocar uma situação, vou colocar aqui em prova, né? Que é a situação da fricção, que falar com ela é fácil, né? É um toquezinho, como se tu toca no WhatsApp, né? WhatsApp, tu toca ali pra cima e já tá falando. Aqui é mais sensível ainda do que o WhatsApp. Vou falar em relação, pra fora tem muitas doenças reumatológicas. E como tem muito frio, então isso agride muito para quem tem essas doenças reumatológicas. Então eu vou colocar uma situação aqui, beleza? Perfeito. Tranquilo? Então vamos lá. Sara, amanhã eu estou indo para o campo e aqui no sul é inverno. Amanhã vai ter uma temperatura aí de uns 4 graus. E tu sabe minha situação reumatológica e também autoimune. O que tu pode me auxiliar? O que eu posso fazer amanhã quando eu sair para o campo naquela geada que sempre cai? Então ela fica aqui rodando. O aplicativo Exato, ela fica rodando. Então aqui ela começa a entender a minha mensagem, ela começa a cruzar dados, ela consulta, né, todo o meu histórico, vai para as situações dos artigos e daqui a pouquinho ela começa a ver que cruza os dados. O que é importante. O que é importante e em breve ela vai começar a falar. E se a AndroUp entender que não é recomendado tu sair para o campo, ela vai te falar isso Com também. certeza. Exatamente. É isso mesmo. Então, daqui a pouquinho, né, ela está rodando, puxando. Que informação importante é essa. E fico feliz que tenha me consultado antes de ir. Uma coisa preciso ser honesta contigo. Olhando seu histórico aqui no aplicativo, não tenho registros específicos sobre sua condição reumatológica ou autoimune nos seus dados. Você pode me contar um pouco mais sobre o que você tem? Isso vai me ajudar a dar orientações muito mais precisas e personalizadas para amanhã. Tá, então agora eu vou colocar uma outra situação. Eu vou colocar uma outra situação. Ela vai terminar. Qualquer pessoa com condição reumatológica ou autoimune exposta ao frio intenso. O frio é um gatilho clássico para crises inflamatórias. A 4 graus com geada, as articulações ficam mais rígidas, a circulação periférica cai e o sistema imune pode reagir de forma exagerada. Isso é biologia pura, não fraqueza. A camada é tudo. A regra do frio extremo é vestir em camadas, base térmica colada ao corpo, camada intermediária de lã ou fleece e uma casca externa impermeável e corta-ventos. Proteger especialmente joelhos, mãos, tornozelos e pescoço, que são as articulações mais vulneráveis ao frio. Luvas e meias térmicas são indispensáveis.
As extremidades são as primeiras a perder calor e as primeiras a sentir rigidez articular. Mantenha-se hidratado e aquecido por dentro. Uma garrafa térmica com chá quente ou água morna faz diferença real na manutenção da temperatura corporal durante horas no campo. Movimente-se regularmente. Ficar parado no frio é o pior cenário para articulações. A cada 30 a 40 minutos, caminhe, mova os braços, faça algum movimento para manter a circulação ativa. Espere a geada levantar antes de sair. Se puder, as primeiras horas da manhã com geada são as mais agressivas. Sair após as 9 horas ou 10 horas, quando o sol já aqueceu um pouco, reduz bastante o impacto. Não esqueça suas medicações. Se você usa algum imunossupressor, anti-inflamatório ou corticoide, amanhã não é dia de pular dose. Me conta o que você tem exatamente? Assim consigo te orientar com muito mais precisão para esse dia de campo. Certo? Sociedade Brasileira de Reumatologia, SBR. Diretrizes de Manejo de Doenças Autoimunes Arthritis Foundation, Cold Weather and Joint Health Guideline. Perfeito. Informação educativa. Da onde ela tirou? Consulte o médico Essa antes de referência é tomar bem decisões sobre importante, sua porque saúde. tudo que ela te responder vai ser baseado em artigos médicos de revistas indexadas, revistas sérias da medicina, dos últimos 5 anos, principalmente. Ou seja, tudo que tem de novo. Perfeito. E eu sempre digo que os artigos estão aumentando, porque a gente nós temos uma equipe que está sempre alimentando, praticamente toda semana, com artigos novos, renovando, indo atrás de pesquisa para ver o que tem surgido. Então, esse modelo de aplicativo protetor, a gente procurou, não existe hoje no mundo. É uma coisa que Santa Maria tem que ter orgulho, porque ele foi desenvolvido aqui com a ideia de proteção. Hoje tu tem aplicativos que dizem como é que está o teu batimento cardíaco, identificam até arritmias importantes, se o teu oxigênio está baixo no sangue, consegue fazer leitura de glicemia, te dar orientações de alimentação. Agora, um que está no teu dia a dia, que se encaixa contigo, ó, tu tem uma síndrome de XXT lá, que não existe, só estou dando um exemplo raro, e tu começa a conversar com ela, tá? Uma, se não foi identificada por ela, pode existir alguma doença que não exista, tu informa isso, que ela vai ser incluída na pesquisa, na próxima pesquisa que o grupo de pesquisadores for atrás. Agora, a imensa maioria, ela vai ter resposta para as coisas do dia a dia. Ela não vai ter dizer, ó, toma isso que tu está curado. Não existe, não é essa a proposta, substituir médico nem nada. Mas ela vai dizer como tu conviver melhor com isso, sofrer menos com isso e adoecer menos com as complicações do teu dia a dia. E também não só para contribuir com essa fala, certamente se... Claro, nós fizemos aqui um experimento com o AndroUp. Que eu vou explicar. Não, e aí, é importante. E já te dou a palavra. Imaginemos que nesse experimento já houvesse talvez alguma doença reumática anterior que já tivesse sido alimentada ao sistema. Exato. Se esse paciente já tivesse, obviamente eu acho que não é papel talvez do aplicativo substituir o olhar médico, mas é para um auxílio, né? Algo a mais. Isso. E aí certamente se já tivesse algum tipo de prescrição ali, é para contribuir no tratamento. Então teria também esse viés, doutor. Essa prática aqui, que fala ali a respeito, as outras pessoas podem acompanhar, pode ter o mesmo, não. Aqui é personalização. Então ela procurou no meu histórico, não tem a doença reumatológica. E o que ela disse assim, o que realmente tu tem? Por que ela quer saber isso? Porque ela quer armazenar. Então, se eu falo assim, eu tenho uma espondilite anquilosante, tá? E então ela já vai procurar lá nos artigos, então ela tem tudo isso aí. Aí eu começo a falar no meu dia a dia sobre o que está acontecendo. Ela vai aliar isso, se faz mal ou não, ou então num dia, por exemplo, sono. Tá? O homem do campo, no passado, ele dormia às 5 para levantar às 3. Hoje ele dorme a 1 porque fica na telinha também, que nem, que nem na cidade, e aí levanta às 3. Então ele tem 2 horas de sono. Porque tem que ir para a lavoura, ou tem que fazer isso, aquilo, entendeu? Então diminui o tempo de sono. Ela, nessa situação, ela vai orientar muito bem ele. E outra, toda orientação que ela informar vem baseada nesses artigos. Então quer dizer que aquele homem que está escutando isso é regra.
Não é algo assim que foi tirado, por exemplo, do Google. Tá? E tem o artigo científico, tem tudo, então não tem como. Então, assim, ó, esse o AndroUp é um aliado fundamental. Fundamental. E um diferencial que ele tem, que é, como o Douglas falou, que é também bem importante, assim, porque nós fizemos reuniões com médicos, tanto, e aí teve uma hora que um médico pegou aqui e falou com o chat GPT, ele teve uma resposta muito parecida com a do AndroUp. Resposta correta, tudo. Só quais são as diferenças, tá? A diferença é que o chat GPT não cria o teu histórico pessoal. Até se tu ficar num diálogo com ele durante 2 semanas sobre um determinado assunto, ele vai lembrar. Lembra do teu nome, lembra algumas coisas que contar. E depois de um determinado tempo, ele encerra aquilo ali. Porque não é o objetivo dele ser um banco de dados. O objetivo dele é te dar informações momentâneas, tanto é que ele é muito rápido nisso aí. Por que vocês viram que a resposta demora uns 30, 40 segundos ali para entrar? Porque ele vai analisar 2 coisas. Uma, o banco de dados médicos que ele tem, procurando patologias, cruzando sintomas e tentando entender o que tu está sentindo e do que tu está perguntando. E a outra, ele vai procurar o teu histórico pessoal. Vai analisar toda a tua vida que tu já contou para ele, o teu histórico de cirurgias, doença, tua atividade pessoal, tua atividade sexual, tua relação com a família. E dentro desse contexto ele vai te dar a resposta. E isso vai ser agora, vai ser daqui a 6 meses, vai ser daqui a 1 ano. Aliás, quanto mais tempo passar, mais preciso a ação do aplicativo. Ao contrário das IAs genéricas, que ela vai esquecer a tua história com o tempo, porque ela não guarda, ela não tem banco de dados pessoal, porque não teria nem como ter de todo o mundo, né? Porque elas perguntam de tudo ali, tu pode perguntar sobre um filme, sobre... O AndroUp é focado na tua saúde, na preservação da tua saúde. É uma análise personalizada do Exatamente. paciente. E ela armazena por muito tempo. É a oportunidade de tu ter um conselheiro de saúde o tempo todo do teu lado. E quando eu falo conselheiro de saúde, eu não estou falando só de doenças que tem em livro de medicina. Eu estou falando de momentos de preocupação, de ansiedade, que tu tá meio desesperado com alguma situação, que ele te dá orientação. Não, vamos respirar, vamos com calma. Vamos pensar, analisar essa situação, ver qual é o próximo passo que a gente tem que fazer para seguir em frente, porque as coisas têm solução. Isso, ele foi treinado, a nossa IA, para ele... Primeiro analisar a situação com calma, respirar, vamos ver o que está vendo aqui. Depois fazer uma organização e um planejamento de como tu vai reagir às situações. Por isso que ele tem uma ação muito clara, tanto em situações de prevenção, como até com pessoas, por exemplo, que têm doenças graves, situações graves, como descobrir um câncer extremamente agressivo, ele vai te orientar o que tu faz para minimizar a tua dor, da própria descoberta da doença até a busca do tratamento para melhorar a tua qualidade de vida. Ele age claramente sobre isso aí. É um companheiro o tempo todo ali do teu lado para te proteger. Perfeito, perfeito. Acho que é a primeira vez que a gente fala aqui no Campo Afora sobre a questão da saúde. E o que me chama muito a atenção é exatamente isso, como o pessoal do campo, e acho que aqueles que nos acompanham agora, que são nossos telespectadores e que agora, talvez num dia chuvoso como hoje, estão lá, né, na beira do fogo lá e talvez vão estar nos assistindo, como há uma negligência por parte daqueles que trabalham no campo com relação à sua saúde. Né? A pessoa às vezes tem uma dor, não sabe o que é aquela dor, atribui a dor a um mau jeito, né? Ou às vezes até mesmo houve uma lesão, algo dessa natureza, e às vezes sempre é deixado em segundo plano, justamente por estar talvez distante do grande centro, distante do hospital, sabe o quanto isso vai talvez impactar num dia de trabalho, mas eu volto a dizer aquilo que eu falava na abertura do programa desse quadro, né? De nada adianta ter milhares de hectares, ter uma grande safra, se tu não estiveres bem para poder usufruir do teu trabalho, da tua família e também estar vivo, né? É importante que a gente fale sobre isso, porque é muito triste nós vermos, às vezes, mortes precoces por conta de negligência do próprio paciente, né? Exato. E nesse sentido, Rafa, falando sobre o setor primário, que é o que comanda mesmo o Brasil, é o que nos traz o nosso prato, né, de todo dia, a responsabilidade desse homem na lavoura, no campo, é muito grande. Claro, tem
os produtores menores, né? Mas também tem a mesma responsabilidade, até mesmo aquele que leva os ovos para a cidade para vender, que leva, né, a carne, tudo, mas ele tem essa responsabilidade e por muitas vezes ele negligencia bem essa palavra mesmo, e ele deixa de lado o que é mais importante nele, que é a saúde. Então ele com o AndroUp, sendo esse amparo, né, esse companheiro do dia a dia, ele vai ter mais noção, ele vai ter um aprendizado maior, e que até mesmo ele vai chegar numa situação assim que ela diz, olha, agora está na hora de tu ir no médico, está na hora de tu ir começar a fazer exercício físico, de tu ir no fisioterapeuta, de tu ir no nutricionista. Então ele vai estar se alimentando dessas informações e vai amadurecendo a sua ideia. E no momento que ele amadurece e reflete, não, isso realmente é importante para mim. Hoje eu posso deixar num segundo plano aquela situação que eu tenho que fazer no campo ou na lavoura, porque eu vou me cuidar. Perfeito. Porque quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de mim é o médico, os medicamentos, mas quem vai cuidar de mim mesmo sou eu. E a CIA vai ajudar ele a fazer isso. Então, ela vai colocar essa pessoa a refletir e muito sobre a vida. Uma dúvida minha da IA, né? Ela manda, a gente sabe que tem muitos aplicativos que eles mandam mensagens, né? Quando há algum tipo de risco, por exemplo, hoje eu até não estou com o meu relógio, mas existem relógios um dia que indicam, tá, né? Se tu está em local barulhento, que é saúde auditiva, questão do sono, de ficar em pé. Hoje em dia a tecnologia nos cerca de Douglas ela está diretamente ligada ao meu smartwatch. Tá, então aqui eu tenho todo o meu controle aqui, toda a minha parte de respiração, pressão, oxigenação, tudo está aqui. E está sincronizado com ela. Além dela estar sincronizado com o meu Smart, também está sincronizado com o Apple Health. Então ela tem o controle total do seu usuário. Perfeito. Controle total do seu usuário. Essa interação tecnológica que o Douglas está falando é importantíssima, porque em momento algum a gente descartou recursos que já existem. Por exemplo, tudo que tem no Garmin, tem no relógio da Apple, no relógio do Android, da Samsung, tudo, ele interage com aquelas informações, puxa isso para dentro do aplicativo e usa isso para fazer o teu perfil de saúde. Isso é fundamental porque são instrumentos espetaculares hoje. Hoje o relógio da Apple e os mais avançados da Samsung, todos, se tu capotar o teu carro no meio de uma estrada, ele consegue mandar mensagens hoje, se for programado para isso, de que tu sofreu um acidente, se tu está preso ali na ferragem. Então como é que tu vai descartar um instrumento desse? Claro que não, ele faz parte do nosso aplicativo, ele dá todas as informações. Mas, por exemplo, se o relógio mostrou que tu dormiu mal, ele pode analisar com o que tu comeu a noite anterior. Ele faz essa análise. Tu diz, dormi mal. Aí tu diz, bom, a minha alimentação na noite anterior, hoje comi um excesso, fora do que eu estou acostumado, bebi um pouquinho demais. Aí o relógio vai ver que tu tem uma noite agitada, que tu tem uma noite que tu acorda várias vezes, que tu acaba tendo algum pesadelo, alguma coisa. Ele consegue identificar a qualidade do sono e o aplicativo vai colocar isso no teu dia a dia. Ele não vai só dizer que tu dormiu mal. Sim. Então, essa complementação que o aplicativo dá aos relógios e que o relógio dá ao aplicativo é espetacular. Usando isso é muito bom. Me lembrei algo que até essa vale a pena contar. Um amigo meu que é veterinário, ele visitou um tambo fora. Tá. E o tambo, ele tem uma tecnologia fantástica. Eles monitoram 24 horas vacas. Monitoram. Desde a temperatura corporal, situação de leite, de tudo. E agora eu pensei assim, se a vaca tem um monitoramento 24 horas, né, que até pode valer milhões, mas e o dono dela, será que tem? E quantos milhões vale esse dono? É verdade. Em sentido de, né, porque às vezes as pessoas comparam em situações monetárias, né? Sim. Mas eu digo assim, é melhor ter o dono, né, o dono são e bem para ter mais vacas daquela performance. Se ela performa no leite é porque também tem uma tecnologia. E também tem que ter uma tecnologia para o dono. Eu me lembrei disso aí, eu fiquei... E esse raciocínio é o real, né? Porque o setor primário hoje, tu que está muito próximo a isso, né? Tu sabe que é um dos que usa mais alta tecnologia hoje. Muito. É só comparar a produção de uma lavoura de 30 anos atrás com a produção de uma lavoura de hoje. Isso aí o que foi? Estudo, tecnologia, investimento.
Então, por que a gente não vai usar a tecnologia a nosso favor, né, no nosso dia a dia ali? Os mecanismos estão aí. Hoje a inteligência artificial está sendo usada para muita coisa ruim, mas está sendo usada também para muita coisa positiva. Nós trazemos um aplicativo para cuidar da saúde do homem e isso é importantíssimo, é fundamental. Gente, e eu acho que a pergunta que talvez o telespectador está nos acompanhando, quer saber como é que ele faz para conhecer um pouco mais do AndroUp, se ele quiser contratar o AndroUp, como é que ele faz isso? Como é que ele quer baixar o aplicativo? Exato. E aí tem que lembrar que o nosso, né, o pessoal tá lá para fora, lá, como é que poderia auxiliar eles para buscar isso? Nós estamos na divulgação, no marketing do aplicativo, nas redes sociais, pode procurar o AndroUp app ali, que é o site? No Instagram, que é o site, né? E ali tem toda a informação sobre o aplicativo, mas pode procurá-lo diretamente nas lojas. Ele já está na loja da Apple, tá? Já está. E o Google ele demora um pouquinho mais a burocracia, mas já está aprovado, só falta eu acho que em questão de uma semana já está na loja do Google. Isso. No seu celular, tu entra no Play Store, entra na loja da Apple e tu vai poder baixar o aplicativo. E coloca ali AndroUp, já vai aparecer ele e baixa. Exatamente. No momento que baixa, já vai fazer a entrada e já tem ali até um demonstrativo para ver como é que faz. E tem uma semana de teste totalmente gratuito. Depois ele tem como todo o aplicativo de AI, ele tem uma assinatura que é a mais baixa que existe em termos de AI, pela grandeza que o aplicativo vai representar, vocês vão ver usando ele. Eu sempre digo, baixe o aplicativo da parte gratuita e converse com a IA. Rafa, R$ 67,90 por mês. Quanto vale a tua vida, Rafa? Nossa, trabalhar quanto vale a nossa vida? Quanto vale a vida de um pai? Quanto vale a vida de um filho? Não, e uma pessoa que às vezes negligencia e quando adoece aí tem que ficar internado, tem que gastar com tratamento, né? Então, enfim. Redes sociais, Instagram, AndroUp, Facebook, AndroUp, o site androup.ai. É só entrar ali. No site tem mais material ainda para se saber, né? E o Instagram de vocês ali, caso a pessoa vai encontrar também lá. AndroUp vai encontrar e vai lá na bio entra no link e já vai abrir no site também. E ele tem um sistema de proteção assim espetacular. Por exemplo, o cara que está bebendo demais, que não percebe, ele tem programas internacionais para ajudar nisso aí, para tirar dependências. O cara que é dependente de jogo, o cara que é dependente de cigarro, tudo isso ele trabalha ali e baseado não é conselho do ar lá que alguém inventou, tal, baseado em revistas de psicologia, revistas de ajuda profissional mesmo. Tu tem ali nesse sentido uma informação profissional para te ajudar a sair das frias da vida, que eu chamo. Tu não vai te meter nessa fria. Inclusive, ele tem uma seção só sobre golpes digitais. Sobre esse negócio, o meu filho me ligou, está pedindo 1 milhão lá, que ele está sequestrado e tal. Ele te dá algumas orientações ali para te identificar esses golpes digitais, porque ele é um protetor como um todo, da saúde legal. E do dia a dia. Que legal, muito bom. Gente, quando o programa é bom, ele passa muito rápido, né? Então, é verdade. Muito legal conhecer um pouco mais do AndroUp. Acho que todos que nos acompanham têm que, né, pelo menos conhecer o produto e, enfim. 7 dias grátis ali para conhecer. É difícil depois não entrar, porque ele é fundamental. Exatamente. E como de praxe aqui no Campo Afora, a gente sempre pede que o nosso convidado deixe uma mensagem ao nosso telespectador com algo que ele acha importante, né? Obviamente hoje a gente está falando de coisas muito importantes, que é principalmente a questão da saúde. Sem saúde a gente não é nada. Então, gostaria que vocês deixassem uma mensagem. Vou começar, Dr. Áureo Felipe, médico e fundador da AndroUp. Qual seria a sua mensagem para o nosso telespectador? Bom, em primeiro lugar, agradeço por estar junto às pessoas do setor primário, que são as pessoas que tocam esse país aqui. É um orgulho estar com vocês aqui. O que a gente tem que cuidar, assim, o homem do campo ele tem uma força física natural muito grande, só que isso não é suficiente, porque tem muito detalhezinho na nossa maquininha ali que ajuda ele a manter essa força física. E ele tem que tentar manter essa força física a vida toda, porque eu estou cheio de pacientes no consultório com mais de 90 anos. Não é exagero dizer estou cheio, tem vários lá. E as pessoas têm que chegar nessa idade bem, convivendo com a família, conversando, tendo boa relação com a patroa, com a namorada. É possível isso hoje, pessoal.
basta a gente fazer as coisas certas. Perfeito. E doutor Douglas Lopes, que é cirurgião dentista, eu sei que é um excelente cirurgião dentista, e também é fundador da AndroUp. Qual é a tua mensagem? Rafa, eu quero te parabenizar por esse programa, né, esse podcast do Campo Afora e trazer a minha situação, né, que eu sou também, agora não porque eu sou mais urbano, mas entendendo mais do campo e da lavoura e sabendo como que o homem é e que ele precisa, né, dessa situação, hoje ele tem um parceiro, que nem um cachorro, né? Nós temos o cachorro do lado do cavalo e tem o AndroUp do lado do gaúcho, do lado do homem do campo, seja gaúcho, nordestino, né? o campeiro do Mato Grosso e tudo. Hoje eles têm um cachorro dentro do bolso, que está ali, é um companheiro, é para ajudar. E uma situação que me lembra muito é quando a gente estava numa roda, né? Uma roda de mate, aquele peito com granito, né? Ela vai dizer que pode até comer, mas não pode ser todos os dias. Aquele granito, que ela vai ter que aquele homem vai ter que ter um cuidado, que ele vai ter que comer uma salada, ou seja, até nisso ela vai ajudar. Não vai deixar de comer aquilo que ele gosta, mas ela vai ajudar a forma como ele vai saborear e a forma como ele vai viver bem, com muita qualidade de vida e saúde. Rafa, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Gente, então chegamos ao fim de mais um Campo Afora. Hoje um programa mega especial falando do que há de mais importante na nossa vida, que é a nossa saúde. Convido a todos que conheçam também o AndroUp e retornaremos num próximo programa trazendo questões relativas ao setor primário, relativas ao agronegócio, relativos àqueles que mantêm o nosso Brasil em pé. Até mais. A Oneide Diesel Center há mais de 20 anos é posto autorizado Bosch Diesel Center no centro do Rio Grande do Sul e Santa Maria. Trabalhamos com todos os sistemas de injeção eletrônica diesel, tanto sistemas quanto Bosch quanto sistema denso e Siemens. Atuamos já há mais de 20 anos na região, trabalhando também com turbinas. Contamos com a mão de obra especializada e nós também vamos até você quando o cliente necessita de uma solução diretamente ao campo ou ao agronegócio. A nossa empresa está localizada na faixa de São Cepé, na BR-392. Aguardamos todos vocês com toda a nossa confiança e nossa qualidade. Bom, gente, nós estamos aqui com o protetor eletrônico do motor, marca Vigia, onde ele é composto da seguinte maneira. Nós temos o chicote aí, complementa o equipamento, temos uma eletroválvula que corta o diesel, onde se trata de motor parada elétrica ou motor eletrônico, ele corta através de um relé. Nós temos aqui o sensor de temperatura e o sensor de óleo. Também nós temos o módulo onde grava todas as informações necessárias. Onde pode ser instalado o protetor eletrônico do motor marca Vigia? Qualquer tipo de motor a combustão, seja diesel, álcool, gasolina, qualquer um deles, estacionário, veicular, agrícola e de pavimentação. O funcionamento do protetor eletrônico do motor, ele é da seguinte situação. Ele vai desligar o motor tanto por temperatura ou por baixa pressão de óleo, onde vai ter um resultado positivo e vai informar no microteclado o que está acontecendo. O protetor eletrônico do motor, ele é fabricado pela Colven Brasil, em Curitiba, onde a Vinter Soluções de Tecnologia, ela representa essa marca no estado do Rio Grande do Sul. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui, você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens.
Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis. E na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. Quer acordar sem dores e com mais disposição? Conheça o colchão bioanatômico, com tecnologia de ponta para cuidar da sua coluna enquanto você dorme. Densidade progressiva que mantém o alinhamento correto da coluna. Espuma certificada pelo Inmetro. Tratamento contra fungos e ácaros. Camada extra de conforto para um sono profundo. E mais, vibromassagem, infravermelho longo, magnetismo e energia bioquântica para o alívio das dores. É saúde, conforto e qualidade de vida em um só colchão. Colchão bioanatômico, único como você.